Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Meus irmãos, nós vamos mais uma vez nos embrenhar pelas Escrituras. Nós vamos dar aquele passeio, vamos dar aquela mergulhada, né, tão conhecida por nós em nossas mensagens. Porque aqui, neste canal, nós não ficamos na superficialidade da palavra e nem repetimos o que um dia ouvimos de um sistema religioso, do cristianismo tradicional, totalmente descompassado com a realidade bíblica. Nós não fazemos isso aqui. Nós vamos ver hoje uma das piores sentenças jamais vista a uma cidade, e em especial em Jerusalém. É disto que trata esta mensagem. O contexto da parousia de Cristo, ou como dizem popularmente, e não tem na Bíblia isso, tá, abençoados? A segunda vinda de Jesus. Desfazendo-se do que está atrapalhando a muitos filhos de Deus a viverem a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu irmão, não faça isso. Se inscreva no nosso canal, é grátis, tá? Só você apertar embaixo. Se você quiser que o YouTube também te avise aí, só apertar esse sininho, tá? Se está inscrito, está também, vai ser avisado, né? Esse sininho aí que tá aí. Comentem à vontade, já deixa o seu like, tá? E compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Meus queridos, tem alguns assuntos para tratar com vocês e eu quero já começar aqui. Olha só, por muito tempo a gente faz esse canal aqui e eu nunca me opus, né? Eu nunca, por exemplo, quando os abençoados me chamam de pastor, eu não me oponho, a maioria não chama, porque de fato eu não sou pastor. Eu não sou pastor, nunca fui pastor, não almejo ser pastor. Ah, André, mas você fala. Bom, abençoado, mas eu não sou pastor. Bom, se você quiser me chamar de alguma coisa, me chame então de um título, me chame de escritor. Eu fiz esse livro, então eu posso ser chamado de escritor. Não é pastor, ele é escritor, tá? Então me chamem disso, tá legal, abençoado? E todas as vezes que os abençoados me chamarem de pastor, eu vou falar, não sou pastor, mas de boa, tá, queridos? Respeitando sempre vocês. Mas por que, abençoado? Tem muita gente às vezes que confunde as coisas, mas a realidade é essa, eu não sou pastor, eu não tenho congregação, né? Tenho vontade de me reunir, por que não? Com os abençoados, por que não se reunir? Tenho vontade, mas a vontade é uma coisa, realizar é outra. Por enquanto, Papai Deus ainda não permitiu que nós fizéssemos desta maneira. Tanto que quando nossas reuniões ocorrerem, vai ser totalmente diferente dessa liturgia que a gente vê por aí, tão conhecida aí, né, abençoado? Que um fala e todo mundo cala a boca. Então, abençoado, mas o papo é esse, o papo é reto, eu não sou pastor, também. E eu tenho um livro, já que eu sou escritor, eu tenho um livro, e eu gostaria que você tivesse acesso ao meu livro, gostaria que você adquirisse o nosso livro, tá? Esse livro aqui fala sobre uma doutrina chamada no inferno, né? Porque é uma doutrina do sistema, é um ensino, tá? E eu venho mostrar que nesse livro, essa palavra saiu da Bíblia de um jeito e começou a ser mudada ao longo dos anos, segundo o interesse daqueles que detêm o poder hoje da Bíblia. Eles simplesmente são assim, eu não aceito, não pode ser assim. Não, mas está escrito. Não, mas tem que haver a interpretação. Então a sua interpretação é a mais importante do que a Bíblia? Do que o aspecto histórico? Do que o aspecto cultural? Eles vão falar assim, Então, desse tipo de interpretação eu estou longe. Entendeu? Então, abençoados, esse livro fala sobre essa história, a história deles, do cristianismo, como eles foram trabalhando para que essa palavra chegasse aos dias de hoje, atualmente, como um local que vão todos aqueles que não frequentam essas igrejas. Esse é o resumo da ópera. Eu mostro a história e eu mostro textos bíblicos. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo hoje mesmo através do nosso WhatsApp e adquira um livro que está abrindo, né, os horizontes aí para muita gente começar a questionar não somente essa doutrina, tá, queridos, como outras doutrinas também do sistema religioso. E uma outra coisa também, todas as nossas mensagens aqui, tá?
aquilo que nós trazemos a vocês, a gente está transformando em apostilas. Porque eu entendo que você também é uma pessoa que quer se aculturar, uma pessoa que quer ter base. Porque quando você fala dessa palavra, você vai de encontro à tradição. A tradição de interpretação, que é como eu falei, é segundo a lente cristã e não a lente humana, não a lente bíblica. E a nossa é a lente bíblica, sem a interpretação humana. Essa é a nossa diferença. Então, se você quiser conhecer um pouco mais dessa visão, né, adquira as nossas apostilas. Você vai começar muito bem. Quem vai se beneficiar dessas apostilas, André? Primeiramente, você, porque você vai saber onde está escrito, por que está escrito, por que foi escrito, aonde foi escrito, o contexto, o texto, enfim, tudo mastigado para vocês não perder nada. Quem vai se beneficiar? Aqueles que te cercam, e também para deixar um legado para a próxima geração, para que esse tipo de interpretação jamais morra, jamais caia no esquecimento, como teve aí há quase 2.000 anos atrás, que a gente vê poucas pessoas com essas interpretações mais tendenciosas à Bíblia do que à tradição. Então é disso, tá? Então adquira nossas apostilas. André, como é que eu faço? Novamente, nosso WhatsApp. Hoje nós temos 7 apostilas. Cada apostila tem 10 temas, tá bom? Está aí com várias referências, abençoado. Quem adquiriu sabe que não perdeu nada, só adquiriu, né? Só ganhou, só recebeu, tá bom? Entre em contato comigo hoje mesmo. Quero aqui também, aproveitando o ensejo, dizer para vocês que não deu para a gente fazer a nossa live lá no TikTok, tá bom? Então estava tudo marcado para hoje, eu estava com a intenção de chamar o Geraldo, mas essa semana foi uma semana bem trabalhosa, graças a Deus. Nós fizemos aí uma revisão nas apostilas, está maravilhoso, abençoado, agora está muito boa, as apostilas estão sensacionais, tá? Então deu muito trabalho e eu me ausentei também do canal por causa disso, então me perdoe, mas na sexta-feira que vem vamos sim, tá? Fazer a nossa live lá no TikTok. Tá bom, queridos? E também avisar vocês que amanhã, às 8 horas, sábado, dia 4 de março, vou estar lá com o abençoado Elson da Bahia, lá no canal dele, e vamos fazer um programa bem animado, a gente vai trocar uma ideia lá ao vivo, né? Ele até falou assim, André, fica à vontade, você que vai tocar o barco lá. Eu falei, então deixa com a gente, eu quero contar com vocês aqui do nosso canal, que nos acompanha. Vai lá no canal do abençoado Elson, amanhã, às 20 horas. Estamos entendidos? Podemos ir agora para a cereja do bolo? Vamos então para a cereja do bolo e prepare-se. Vem para a graça, que eu te explico. Bom, vamos ver aí a terrível profecia contra Jerusalém. Se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 38, que diz o texto. Jerusalém, Jerusalém, Jesus falando, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Eis que a tua casa ficará deserta. Irmãos, estamos diante de uma profecia apocalíptica, no qual é impossível indicar que o local do juízo final fosse outro e a quem seria aplicado. Tá claro para vocês? Para mim tá claro. Uma passagem, meus irmãos, que usa uma figura de linguagem. A figura usada aí é uma metonímia, tá? É algo que é uma linguagem, figura de linguagem, que consiste em substituir um termo por outro, tá? Os habitantes do que se supõe ser uma cidade santa, porque Jerusalém é conhecida como a cidade santa, né? Então, esses moradores, né, que supõem, né, ser uma cidade santa, estão sendo acusados de perseguir e matar os profetas. Os profetas de quem, André? De Baal? Os profetas de quem, André? Do Egito? Não, os profetas de Deus, de quem eles adoravam. E isso, amados, não era um fato isolado e novo, porque isto foi feito muitas vezes no passado naquela cidade, conforme Jesus denuncia aí nesse mesmo capítulo e agora no verso 30, 23, 30. Vamos ver Jesus denunciando isso aí? Está ali. Dizendo, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais,
não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas, mostrando que era um costume matar os profetas da parte de Deus. E eles são profetizados por Jesus, que continuarão a fazer. Ou seja, Jesus, além de trazer uma sentença ali, dizendo que a cidade ficará desolada, eles ainda falam, Jesus ainda fala para eles que eles ainda vão matar muitos profetas na frente. Isso está escrito, né? Claro. Versículo 34 diz: portanto, eis que vos envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros na sinagoga, perseguindo-os de cidade em cidade. E foi isso que aconteceu. O povo, né, os principais de Israel, de Jerusalém, perseguiu o povo, agora mais tarde chamado cristão. Ou seja, uma profecia, né, contra o passado, uma profecia mostrando o presente e uma profecia mostrando o futuro da nação, que era para ser o brilho do mundo naqueles dias. E o Senhor se entristece com o destino que essa cidade teria, que foi a glória da aliança de Moisés. Então essas coisas, abençoados, elas não causavam bem para Deus, porque Deus tomou Israel como se fosse sua esposa, onde o próprio Deus por tantas vezes se manifestou, né, tendo sido palco de terríveis pecados essa cidade, vindo para preencher o tempo da paciência de Deus. Ou seja, Deus já tinha nesse ponto aí da linha do tempo esgotado toda a paciência com Israel. E isso chegou a tal ponto que consta nessa profecia como se Deus dissesse ou tivesse dito que não tinha mais jeito. E foi isso mesmo que ele fez. Está lá em Mateus capítulo 23, agora no verso 32. E vamos ler. Diz o texto: vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Veja bem, abençoados. E deixar a casa deserta, como diz no versículo 38 que nós lemos, refere-se a Deus abandonando o templo para deixar o povo à mercê de seus inimigos. Versículo 38, está ali o texto, diz, vou voltar para vocês, estamos no passeio. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Então, como aconteceu em outras vezes na história de Israel, está registrado lá nos capítulos 10 e 11, vão lá e ler de Ezequiel, e também em Jeremias capítulo 12, versículo 7, que nós vamos ler aqui. Jeremias capítulo 12, versículo 7 diz o texto: abandonei meu povo, a nação que me pertence, entreguei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Isso é Deus falando. E era isto que estava acontecendo nesta acusação, conhecido por nós como os ais contra Jerusalém, de Mateus capítulo 23. Que é um contexto também de Mateus capítulo 24. Porque não tem como você isolar um tema dentro dos 4 livros que narram a história de Jesus, isolá-lo um tema e trazer para os dias de hoje. Todos esses temas estão o quê? Interligados. Por isso que tirar isto deste contexto é enfeiar as profecias. E nós temos sempre falado aqui neste canal, nós não podemos fugir desta comparação que o sistema religioso faz quando usou a interpretação humana para entender as escrituras. Por isso que eu falei no começo, que não é segundo os textos, é segundo a visão que eles têm, de acordo com o tempo. Porque há uma verdade em relação a isso, que o ser humano ele vai mudando. Então a igreja se acha detentora de mudar também os textos bíblicos, o entendimento, a interpretação, para que as pessoas de hoje entendam. Mas as pessoas de hoje não precisam entender a Bíblia descontextualizada. Elas têm que entender a Bíblia dentro do seu papel, dentro da sua história. E ali sim, tirar o suprassumo para se viver hoje. Nós temos feito isso aqui nesse canal. Então as escrituras para os dias de hoje, se tirar isso, simplesmente está descaracterizando ela. Então, queridos, o templo que Jesus não reconhece aqui nessa profecia, não reconhece como o seu ou do Pai.
O templo estava sendo abandonado, a cidade estava sendo abandonada. E sim como algo que os judeus realizam um ritual sem sentido. Isso se cumpre aonde? Naquela geração. No meio de quê? Do cerco romano a Jerusalém. E aconteceu em um evento sobrenatural que várias testemunhas oculares documentaram naquela época. Vamos ver, abençoado, uma dessas citações? Foi Caio Cornélio Tácito, senador e historiador romano. Olha o que ele relata dessa profecia, o que iria acontecer. Diz o texto: exércitos foram vistos lutando nos céus, as armaduras brilhando e o templo reverberando com o fogo repentino das nuvens. Tendo aberto de repente as portas do templo, uma voz sobre-humana foi ouvida, gritando que os deuses estavam saindo, seguida pelo barulho produzido por aqueles que estavam saindo. Então, queridos, Tácito simplesmente descreve as coisas que viu durante a guerra, que Jesus falou que Jerusalém ficaria desolada. Por que Jerusalém ficaria desolada? Porque o Senhor já não fazia-se mais presente. Por outro lado, nós temos outro historiador aqui, Joséfo, que descreve esses eventos que são consistentes com o relato de Tácito, mas como um judeu, porque o Tácito era um romano, então ele não tinha muito o significado espiritual disto, mas Joséfo, por outro lado, sendo judeu, entendia. Então ele entendia as escrituras, ele entendia o que estava acontecendo, além do que era meramente visível. E vamos ver esse relato aí de Joséfo. Está ali, Joséfo. É um texto bastante extenso, abençoado, mas vamos ler. Diz aí: os miseráveis acreditaram naqueles que os enganaram em nome de Deus. Os sinais que se apresentavam anunciavam manifestamente a destruição iminente, mas eles não os notaram, nem quiseram acreditar neles. Ficaram aturdidos e insensatos, como cegos sem alma. Esconderam tudo o que Deus lhes revelou. Ainda mais o portão leste do pátio, o interior do templo, feito de bronze, e tão pesado que precisou de 20 homens para fechá-lo com ferrolhos de ferro que martelavam na pedra. Abriu-se sozinho na 6ª da noite. Os guardas do templo notificaram seu chefe e juntos conseguiram fechá-lo com dificuldade. As pessoas comuns consideravam que era um prodígio afortunado, como se Deus tivesse aberto a porta da felicidade para eles. Vamos à segunda parte desse relato aí, abençoados. Tá aí, segunda parte. Continuando. Mas os sagazes entenderam que a segurança do templo havia sido dissolvida por vontade própria e que a porta aberta significava uma misericórdia para o inimigo. Eles proclamaram publicamente que o prodígio lhes predisse a desolação vindoura. Está falando no momento que as tropas começaram a invadir a Jerusalém. Poucos dias depois das festas, Páscoa, no dia 21 de maio, outro sinal incrível foi mostrado. Pode ser que o que eu quero dizer possa ser considerado uma fábula. Se alguns que o viram ainda não estivessem vivos, e se infortúnios e mortes tão grandes como esses sinais lhe acontecessem. Está falando da visão, tá, abençoado? Joséfo está relatando aí a visão que teve antes da destruição de Jerusalém. Vamos continuar. Antes do pôr do sol, eles se mostraram por todas as regiões do país. Muitos carros correndo por toda parte e com eles esquadrões armados, passando pelas nuvens derramadas sobre as cidades. Na festa chamada Pentecostes, os sacerdotes, conforme o costume, entravam à noite no pátio interno do templo para realizar suas cerimônias. E primeiro sentiam um choque acompanhado de um barulho, e depois percebiam como a voz de uma multidão enorme dizendo: vamos sair por aqui ou daqui. Está ali a referência, tá? A guerra dos hebreus. Irmãos, independentemente dos testemunhos que nós estamos relatando para vocês, e surpreendente daqueles que testemunharam a guerra e o cerco, o significado do que aconteceu, previsto por Jesus e reconhecido por Joséfo,
é que Deus eleva a sua proteção divina por causa do pecado do povo. Vamos ver onde ele alertou, Deus alertando o povo em relação ao que aconteceriam a eles se eles rejeitassem a aliança. Se o povo lá rejeitasse o povo de Israel, está ali, ó. Diz o texto: mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Então foi avisado. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Irmãos, olha só o relato. Em outra passagem, Joséfo, irmãos, relata que Deus abandonou seu povo para ser purificado de sua maldade pelo fogo da guerra. Também que o templo permanece impuro e inabitável por Deus, devido ao número de judeus que morreram ali. E vocês sabem que a gente tem falado sobre números aqui, né, abençoado? Foram mais de 2 milhões. Vamos ler esse texto aqui, que é um texto também de Flávio Joséfo. Diz ali: ó miserável e miserável cidade, o que você sofreu dos romanos para comparar com isso? Que entrou para te purificar dos teus males coberto com fogo e chamas. Não era mais um templo ou um lugar onde Deus habita, nem poderia continuar sendo, porque você foi feito um sepulcro para os cadáveres de seus nativos. Olha aí, abençoado. Vocês querem ver um outro relato? O general Tito, ao findar o cerco e destruir a cidade, olha o que ele falou. O relato do general Tito, e tá ali a referência, para dizer que a gente... É só você procurar essa referência aí, tá, abençoado? Diz o texto que Tito recusou-se a aceitar uma coroa de grama como condecoração militar, argumentando que, entre aspas, não há mérito em derrotar pessoas abandonadas por seu próprio Deus. Meus queridos, com esse contexto que nós estamos trazendo para vocês, chega a ser ridículo pensar que a frase "a sua casa está deserta para você" pode se referir a qualquer geração de pessoas além desses fariseus e mestres desta era de Jesus, sentenciados durante todo o discurso de Jesus dos ais, ali em Mateus capítulo 23. É ou não é verdade? E nem é lógico pensar de qualquer casa que não seja o quê? O templo de Jerusalém. Mas o sistema religioso fez isso. Trouxe essa casa que iria ficar deserta para os dias de hoje. E a geração para um futuro que nem mesmo eles sabem. Irmãos, o fato é que não há espaço para um significado criptografado que aponte para um futuro distante por alegorização, nem para um duplo cumprimento. Em Mateus capítulo 11, por exemplo, meus irmãos, Jesus condena as cidades galileanas da Galileia, de Corazim, de Betsaida e Cafarnaum, assim como fez com Jerusalém, quando ele falou isso aí de Jerusalém. Vamos ver, abençoado, Mateus capítulo 11. O contexto é muito robusto, queridos. A realidade é essa. Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24, diz o texto: então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, olha aí, pois não tinham se arrependido. Aí Jesus fala: que aflição os espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados milagres que eu realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco, jogando cinza sobre a cabeça. Vocês sabem que Tiro e Sidom é uma referência do Sodoma e Gomorra, tá? E eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. Olha isso, meus irmãos. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu?
Não, descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Olha só, meus irmãos. Irmãos, estas maldições são maiores do que as do provérbio da cidade de Sodoma, Tiro e Sidom. E essa condenação, irmão, veio do fruto da incredulidade de seus habitantes naquele tempo, diante da mensagem do reino de Deus, que foi entregue pelo próprio Jesus. E detalhe, acompanhada de milagres, meus irmãos. Por isso que Jesus faz essa referência a milagre, né? Se eu tivesse feito tanto milagre lá em Sodoma, com certeza eles teriam se convertido. Qualquer cidade, menos a cidade do Pai. Irmãos, por isso que eu sempre falo, tá? Quero abrir uma nota aqui nessa mensagem. O milagre é bom. O milagre é excelente. Claro, todos querem milagre, tá? Quem não quer milagre hoje? Só que tem esse lado. O milagre não converte nada a nada. Por que, abençoado, o milagre não converte? Porque existe a morte, que ninguém escapa. Se hoje você escapou, como dizem, né, de um laço de morte, amanhã tu não escaparás. Então isso não converte. Cria um exército de dependentes de milagres e fracos espirituais. Está aí o sistema religioso. Fecha aspas e voltemos à mensagem. Irmãos, esses milagres estão registrados em Mateus capítulo 4, versículo 23, Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 37, João capítulo 4, 23 e 24 e do versículo 46 ao versículo 54. Agora, Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 15, que vamos ler, figurativamente diz que Cafarnaum seria afundada no Hades, sendo este termo semelhante à Geena, mas com uma conotação mais associada à morte do que ao fogo. Vamos ver essa declaração de Jesus sobre a cidade? Está aí, Lucas capítulo 10, versículo 15. Diz o texto: E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o inferno. Olha aí, meu irmão. Aí no caso, o lugar dos mortos. Essas cidades são finalmente destruídas à medida que os romanos avançam do norte. Antes de chegarem a Jerusalém para o seu cerco em 70 d.C., cumprindo a profecia de Cristo. Joséfo disse isso sobre essas cidades que estavam sendo destruídas antes da grande cidade. Diz: toda a Galiléia estava cheia de fogo e sangue, sem um lugar que não sofresse misérias e calamidades. Irmãos, até hoje existem apenas ruínas desses lugares, sítios arqueológicos desabitados. Você vai à cidade, essas cidades aí, não tem nada. Agora, irmãos, esperar algum cumprimento pendente ou futuro do dia do julgamento para um futuro não faria sentido, meus irmãos, pois são cidades que foram destruídas, que sofreram o castigo de Deus no devido tempo. E detalhe, de acordo com a forma como o julgamento foi dado no Antigo Testamento sobre os incrédulos daquela geração, não deixando nenhuma cidade ou habitantes que possam eventualmente ser julgados no futuro. Nenhum descendente abençoado. Meus queridos, você entende? Hello? Tem gente aí ainda? Estão aí ainda, abençoado? Não tem nenhum descendente dessa cidade para ser julgado. Vocês estão notando que quanto mais nós vamos nos aprofundando nas escrituras, mais nós mergulhamos nos escritos, mais ela nos envolve naqueles dias que é impossível que isso ocorra nos dias de hoje. Vocês estão sentindo, abençoado, como isso vai dando base, como isso vai dando solidez para nós? Irmãos, o fato está justamente na incredulidade do cristianismo tradicional, que não aceita os escritos puros e simples como são.
entendendo eles no enredo bíblico e não nos enredos de hoje para o futuro. Não há conexão desse passado com o futuro, meus irmãos. Não existe essa ponte. Nós estamos mostrando os textos bíblicos. Agora, irmãos, para encerrar, em Mateus capítulo 10, versículo 5 ao 15, como em Jerusalém, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus condena toda a cidade de Israel que não recebe a mensagem do reino de Deus a sofrer o mesmo destino no dia da morte por sua incredulidade. O que, André? Vamos ver onde está escrito isso? Acompanhe comigo aí que eu fiz aqui um compêndio para a gente entender os versículos. Tá aí. Os versículos estão aqui embaixo, vamos ler. Diz o texto: Jesus enviou esses 12 e os instruiu, dizendo: não vá pelo caminho dos gentios e não entre na cidade dos samaritanos, mas vá antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto você for, pregue, dizendo: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mas em qualquer cidade ou vila em que entrardes, procurai quem é digno nela, e ficai ali até sairdes. E se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, saia dessa casa ou cidade, e sacudi o pó dos pés, para um testemunho contra eles. Isso aí é um hábito, né? Em verdade vos digo que no dia do juízo, o castigo para a terra de Sodoma e Gomorra será mais tolerável do que para aquela cidade que eles forem visitar. Vocês estão entendendo, abençoado? E o que nós estamos vendo nessa mensagem até agora? É que todo Israel é um potencial receptor desse julgamento, se rejeitasse a mensagem dos enviados de Jesus sobre a chegada do novo reino estabelecido por Deus. Apesar, meus irmãos, de todos os sinais que os apóstolos fizeram, e foram muitos, né? A maioria daquela geração, a verdade é essa, uma geração má e adúltera, rejeitaram a mensagem do novo reino. E essa rejeição dos enviados de Jesus a Israel seria um sinal para os próprios judeus, um testemunho contra eles de julgamento. Mateus 10, 40, abençoados. É o último versículo dessa mensagem. Diz o texto: para quem vos recebe apóstolos, recebe a mim, Jesus. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se eles não recebem ou ouvem os apóstolos, eles também estão rejeitando Cristo e o Pai, caindo em quê? Condenação. E isto aconteceu naqueles dias, onde estava o quê? Sendo substituída a aliança que não deu certo, por causa do quê? Do homem em volta de uma carne totalmente destrutiva, como diz Gálatas capítulo 5, né? Ou Gálatas capítulo 4, desculpa. Abençoados, no tempo certo, Deus se encarna em Jesus e vem apregoar essa mudança, que aqueles que se arrependessem seriam salvos do dia da ira do Senhor contra Jerusalém. Meus irmãos, vocês estão vendo a robustez da vinda de Yahshua para desprender do tempo em 2000 anos, que não tem nada a ver. Sim ou não? Então, queridos, estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem. E o que vimos nesta mensagem, André? Nós tratamos da profecia apocalíptica de que a cidade de Jerusalém seria abandonada por Deus, deixando o povo à mercê de seus inimigos. Os habitantes da cidade são acusados de perseguir e matar os profetas de Deus, como já havia sido feito muitas outras vezes no passado. A profecia é contra tudo o que aconteceu no passado, presente e o que ainda aconteceria no futuro daqueles dias da nação de Israel. Tanto que a história mostra as perseguições que houve no primeiro século aos escolhidos de Deus. Você vê a morte dos discípulos, a morte de Paulo, isso era um fruto do que já tinha Jesus profetizado. E eles que deveriam ser o brilho do mundo naqueles dias. E o Senhor se entristece com o destino daquela cidade,
que foi a glória da aliança entre ele e Moisés. Nós falamos sobre o templo que Jesus não reconhece como seu ou como do seu pai, e sim como algo onde os judeus realizavam um ritual sem sentido. A profecia se cumpre naquela geração, no meio do cerco romano de Jerusalém, em um evento que teve seu desfecho tanto visível, com o templo abaixo, com outros fenômenos sobrenaturais, que várias pessoas testemunharam aquilo ali, vários historiadores. E se estas coisas não provam a vinda de Yahushua, a sua parousia, eu não sei mais o que prova. Então, meus irmãos, essa é a interpretação das Escrituras sob o aspecto textual, respeitando aspectos históricos e culturais, sem levar em conta a interpretação, a lente tradicional que usa para discernir e interpretar estes mesmos textos bíblicos, que infelizmente vê a segunda vinda de Cristo como algo para hoje, de hoje para um futuro, fazendo com que as pessoas não trabalhem com afinco por causa dessa visão apocalíptica sobre um possível fim do mundo, atrapalhando essas pessoas diretamente em trabalharem para um futuro de paz no mundo. Porque elas pensando assim, elas estão se autodestruindo psicologicamente. Irmãos, e mais uma vez, lembrando a vocês que essa mensagem rica em detalhes faz parte das nossas apostilas. Adquira hoje mesmo e se aculture e saiba preparar um futuro melhor para seus filhos e seus netos e dentro da sua comunidade, seja a diferença, tá bom? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Lembrando mais uma vez que amanhã, dia 4 de março, às 20 horas, vou estar lá no canal do abençoado Elson de Jesus, que eu quero mandar um abraço especial para ele. Tá bom, meus irmãos? Vou ficando por aqui. Agora sim, graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.